adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Gostaria de ler com os irmãos Salmos 136, de versículos de 1 a 9. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor, dê graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Gostaria de estar orando com os irmãos neste momento também. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Abençoe cada um de nós que estamos aqui, quem está online, ao vivo, Deus. Fique conosco e com todos hoje por todo sempre, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos guardou e nos ajudou nesse momento de pandemia, assim como tem nos ajudado em todos os momentos, Deus. Fique conosco hoje por todo sempre, nos ajude e nos guarde em teus caminhos e nos perdoe de nossos pecados, Pai. Fique conosco, em nome que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria nesse momento de pedir para você que está aí em casa, e até para quem está aqui, fechar os olhos e se colocar na presença de Deus. Essa música que a gente vai cantar é antiga, né? Ela se chama Vim para Adorar-te. E às vezes a gente esquece o sentido, o significado da letra, porque a gente já sabe de cor. Mas essa música, ela fala que a gente está aqui para adorar a Deus, para nos prostrar, para dizer que nós nos humilhamos
e nós nos rendemos a Deus, porque nós não somos nada, não somos ninguém. Então, faça dessa música uma oração. Às vezes, a gente passou por uma semana difícil, uma semana de desafios. Então, se prostre a Deus, entregue aquilo que está no seu coração. Uma vez eu li que Deus busca a nossa sinceridade. Ele quer que a gente seja sincero, Ele não quer que a gente invente um monte de palavras bonitas. Ele quer que a gente fale: Deus, eu estou desesperado. Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou muito feliz. Faça isso aí onde você está, se prostre. Foque nesse momento, no louvor a Deus, você e Deus. Amém?
Obrigada, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso para nós. Nós estamos aqui em adoração, Senhor, e continuaremos a te render louvores, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor permite que a gente pode falar com o Senhor de coração aberto. Obrigada porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigada porque quando a gente está apavorado, o Senhor vem com teu abraço de amor, nos abraça. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos te louvar. Nós nos humilhamos, abrimos nossos corações para o teu Espírito Santo trabalhar onde tiver que ser trabalhado, mudar o que tiver que ser mudado, porque sem o Senhor a gente não consegue nada, Deus. Que nós continuemos nesse espírito de adoração, Pai, ouvindo a Tua palavra que vai ser trazida neste momento. Que ela caia no nosso coração e ela seja como uma terra fértil, Pai, que dê frutos. Obrigada, Senhor, porque nós podemos te louvar. Obrigada por este tempo. Obrigada por essas pessoas que estão aqui. Obrigada por cada vida que está assistindo. Cuida de nós, Pai. Fique com a vida do pastor Rafael agora, neste momento, Senhor. Esteja ao redor dele, dê paz ao coração. E que tudo aquilo que saia da boca dele venha diretamente de ti, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Que saudades de todos vocês. Vamos aos avisos? Você que é membro da nossa igreja e que pode contribuir nesse momento com dízimos e ofertas, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. É com essa contribuição que a igreja faz os trabalhos dela e pode continuar ajudando a quem precisa. A partir de agora, os cultos e as mensagens também vão ficar disponíveis em plataformas como podcasts. Isso mesmo, para você ouvir onde você estiver. As plataformas disponíveis são Google Podcast, Spotify, entre outras que estão aparecendo aqui. Para você ouvir, basta acessar, pesquisar por IPI de São Caetano e escolher qual a mensagem que você quer ouvir. Essa é mais uma ferramenta que a IPI escolheu para levar a mensagem de Deus para todas as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Muito bom dia, amada igreja reunida em casa. Saúdo todos os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos reunidos mais uma vez. Ainda como alguns irmãos já escreveram aqui, com saudades de estarmos juntos, louvando ao Senhor, mas logo, logo estaremos juntos, matando a saudade e louvando o nosso Deus. É tempo de não dar abraços, é tempo de estarmos distantes, mas porém, nós não estamos separados, tá bom? Eu quero antes de entrar na palavra do Senhor nesta manhã, quero dar um aviso muito importante para você. No próximo sábado, dia 19, próximo sábado, das 9 às 13 horas, nós estaremos aqui na igreja com a nossa campanha de arrecadação solidária do mês de setembro, né? Então você que tem a sua doação de alimentos, ou se você ainda tem roupas, pode trazer também, não tem problema. No dia 19, próximo sábado, nós estaremos aqui na igreja, das 9 da manhã às 13 horas, recebendo aí os alimentos, roupas, se você tiver. Nós pedimos que você nos ajude com alguns utensílios que às vezes faltam, que é o feijão e o café.
né? Se você puder contribuir, você pode trazer essa doação então no próximo sábado. Se você não tem condições de vir ou não quer ajudar com algum mantimento, mas quer nos ajudar com dinheiro, você não pode vir até aqui, não quer sair de casa, temos aí os dados do Léo, né, o Leonardo Messias. Você pode estar depositando, né, nessa conta que nós vamos comprar aquilo que faltar, nós vamos comprar os mantimentos que a gente estiver precisando. Nós vamos compartilhar essas imagens com vocês pelo WhatsApp, na nossa página do Facebook também, para que você nos ajude na divulgação e participe também. Não pode trazer na igreja, né, no sábado, nós temos lá no Salão das Meninas, né, na Bia Hair, lá da Cris, da Kátia, nós temos lá um posto de coleta, lá tem um bannerzinho que a gente mandou fazer, tem uma caixa lá para você passar lá durante a semana, se você passar aqui perto, é ali perto da Casa Rossi, pertinho aqui da igreja, você pode estar passando lá e deixando os seus alimentos com as meninas lá na nossa caixa, no posto de atendimento, a partir de quarta-feira. O salão está funcionando ainda de forma gradual, então de quarta a sábado, das 9 às 18, você pode passar lá e deixar o seu alimento com as meninas lá, tá bom? Deus abençoe, nos ajude divulgando, nós vamos divulgar com vocês essas imagens, para que a gente possa continuar como igreja, ajudando aqueles que precisam, amém? Quero ler com os irmãos e com as irmãs a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 1, no primeiro capítulo, a partir do verso de número 5. Abacuque, capítulo 1, primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 5 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Estão determinados para seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando de terra os conquistam. Então passam como passa o vento e segue adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Aí Abacuque se queixa novamente. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morramos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Apenas até aqui no verso 13, onde o Senhor, Ele dá a resposta a Abacuque na sua primeira queixa, e depois Abacuque se queixa novamente do Senhor. E nós vamos dar continuidade nesta manhã, na série de mensagens que nós iniciamos no mês de setembro, Sala de Espera, e hoje nós vamos falar, diante da sala de espera, crendo na soberania de Deus. Semana passada, queridos irmãos e irmãs, nós demos início a essa série, Sala de Espera, e nós vimos que esperar não é nada agradável. Nós não gostamos de esperar, nós não gostamos desse ambiente da sala de espera. Vimos que 2020 se tornou a grande sala de espera para as nossas vidas. E o fato de estarmos em uma sala de espera pode nos causar tristeza, mas também alegria.
E enquanto nós estamos na sala de espera, enquanto nós aguardamos, quase nunca nós experimentamos virtudes como paciência, paz, sabedoria, confiança em Deus. Além disso, nós vimos também que mesmo diante das angústias, diante das tristezas, diante dos sofrimentos, frente a uma sala de espera, diante de uma sala de espera, nós precisamos nos aquietar, na certeza de que nós não estamos sozinhos, pois temos um Deus que é soberano, sabe todas as coisas e sempre tem o melhor para nós. Mas, queridos irmãos e irmãs, será que todos nós realmente entendemos o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da soberania de Deus? Será que nós realmente entendemos a soberania de Deus e o que é estar diante dela, frente a uma sala de espera, frente à angústia, incertezas, sofrimentos? Será que Deus, queridos irmãos e irmãs, é realmente soberano sobre todas as coisas, inclusive os nossos sofrimentos? Será que Deus é soberano sobre a maldade, sobre a calamidade que nós temos presenciado? Será que nós realmente estamos dispostos também, eu e você, a sermos conduzidos pela soberana vontade de Deus, independente das circunstâncias? Fato é que todos nós enfrentamos situações onde, diante da perplexidade dos fatos, nos vemos muitas vezes indignados com Deus. Questionamos como pode Deus permitir tanto sofrimento. Como pode um Deus de amor nos conduzir a momentos de angústias, a momentos de tristezas, a momentos de perdas, a momentos de sofrimentos? Será que Deus não poderia ter impedido que isso acontecesse? Essa semana eu estava lendo um artigo publicado na edição de outubro, na revista Ultimato. Se você não conhece a revista Ultimato, vale a pena conhecer, é um material muito bom. E esse artigo foi escrito pelo pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista Água Branca. E o título desse artigo era Deus e a Pandemia. E ele retrata nesse artigo o conceito da soberania de Deus. E ele diz que uma das perguntas que ele mais tem respondido nos seus bate-papos, nas lives em que participa, é se Deus enviou o coronavírus, já que Ele é soberano sobre todas as coisas. E ele diz que essa é a pergunta que ele mais tem respondido. Deus enviou o coronavírus? E o pastor Ed, ele deixa claro ali no seu artigo que a palavra de Deus, de fato, nos traz exemplos bíblicos que sugerem mesmo que Deus é a causa não só da pandemia, mas também de todos os outros males que atingem ou atingirão a humanidade. Como, por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, se Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e Ele é soberano sobre todas as coisas, logo Deus, Ele é soberano sobre a maldade, sobre as calamidades que nós estamos vivendo, logo causador. Se Deus então, queridos irmãos e irmãs, é soberano sobre todas as coisas, Ele cumpre a sua vontade então, nos causando dor e sofrimento? Se olharmos para a soberania de Deus nessa perspectiva, aonde vai parar a graça? Onde está a graça de Deus? O pastor, no seu artigo, ele diz que essa maneira de compreendermos a pandemia, atribuindo a Deus, já que Ele é soberano sobre todas as coisas, a responsabilidade direta por todas as mortes e todo o sofrimento decorrente dessa e de outras tragédias que a gente já vivenciou, ou ainda vivenciaremos, nos coloca diante de um dilema a respeito da palavra bíblica que nos revela que Deus é amor. Ele diz no seu artigo, tem aí a frase, ele diz: como podemos confiar em Deus e em seu amor quando Ele ordena o mal, inclusive moral, e espalha coronavírus pelo mundo enquanto assiste corpos sendo sepultados sem funerais e sem o luto e as lágrimas de seus familiares?
Como podemos crer num Deus de amor, num Deus gracioso, num Deus que cumpre a sua vontade diante disso que nós temos presenciado nesses dias? Será que o nosso Deus é realmente um ser que nos causa mal? No artigo ele cita também uma frase, um pedaço de um texto de C.S. Lewis. E ele escreveu, a gente vai colocar aí para você ver também, o C.S. Lewis ele escreveu isso logo após a morte da sua esposa acometida por câncer. E ele diz assim: o perigo de afirmarmos os infortúnios como vontade de Deus não é tanto que as pessoas deixarão de acreditar em Deus. O perigo é que elas continuarão a crer em Deus, mas crerão coisas terríveis a respeito dele. Pior do que concluírem que Deus não existe, é concluírem que Deus existe, mas é um monstro. É um Deus que nos causa mal. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, nosso Deus é soberano? Sim, Ele é, sobre todas as coisas. Mas Ele, por ser soberano, não é causador da maldade e dos sofrimentos do tempo presente, da pandemia, de outras maldades que a gente vê no mundo, ou de tantas outras coisas ruins que presenciamos e a que até mesmo vivemos. Nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas vontades. Nosso Deus é soberano e é aquele que nos guia diante dos nossos sofrimentos, de acordo com sua boa, perfeita e agradável vontade. O sofrimento, queridos irmãos e irmãs, é uma consequência da maldade, da desobediência, do egoísmo, da prepotência humana que a cada dia se distancia desse Deus soberano em seu amor. É consequência da nossa desobediência, do nosso egoísmo, da nossa prepotência, de querermos muitas vezes estar no controle de todas as coisas, enquanto Deus fica fora das nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, é diante das nossas dores, das dores do mundo, que em sua soberania Deus nos conduz e nos faz sentir sua graça, nos trazendo consolo, força, paz que excede todo entendimento, alegria, mesmo diante de situações dificílimas. Deus não é causador, mas Ele é aquele que conduz o povo mediante a dor. Nós vamos entender e vamos conversar que Ele permite, por ser soberano, que passemos por situações difíceis, desagradáveis, mas diante delas, Ele nos conduz na soberana vontade dEle sobre as nossas vidas. O pastor Ed René, ele finaliza o seu artigo dizendo o seguinte: a teologia que atribui a Deus a causa primária do mal natural e moral resulta numa caricatura divina de face monstruosa. A afirmação que Deus desejou, planejou, determinou e fez acontecer um estupro ou o holocausto e também a pandemia do coronavírus implica afirmar que esse Deus é um monstro. Sou solidário com todos aqueles que, por causa dessa criatura dantesca, negam a existência desse Deus. Desse Deus também sou ateu. Afinal, queridos irmãos e irmãs, Deus é ou não é soberano? Essa doutrina parece ser uma das mais repudiadas pelo ser humano, pois além da descrença causada pela soberania tirana de um Deus que causa dor, a soberania também ela é esquecida, ou deixada de lado, ou manipulada por todos nós muitas vezes, porque nós, os seres humanos, não querem perder o controle de suas vidas, querem exercer a liberdade que nós não temos. Não somos livres para determinar os nossos caminhos, não somos livres para determinar aquilo que vai acontecer, sejam boas ou ruins, mas Deus, na sua soberania, é quem nos conduz e quem nos faz andar por pastos verdejantes. Nós gostamos muitas vezes de ostentar a nossa liberdade, entre aspas, liberdade que não temos, capacidade de acharmos que temos de solucionar as coisas, achamos que temos capacidade de solucionar todos os problemas, de escolher vencer os problemas e sofrimentos que enfrentamos. Como vimos com Edson,
agora pela manhã, na escola bíblica dominical. Diante das dificuldades, precisamos agir, mas esse agir se coloca diante da soberana vontade de Deus, sem justificativas, nem ações que nos distanciam de cumprirmos a vontade dEle. Diante de uma sala de espera, diante da angústia, diante de um problema, diante da inquietação, diante da incerteza, quem de nós, queridos irmãos e irmãs, sinceramente consegue deixar a autonomia de lado? De colocar justificativas diante da vontade de Deus? Quem de nós, a começar em mim, sinceramente, consegue deixar a autonomia de lado e crer que Deus, em sua soberana vontade, vai nos conduzir, mesmo por situações dificílimas e desagradáveis? Diante de tal situação, mesmo que ela não supra, muitas vezes, as nossas expectativas. Porque a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Queridos irmãos e irmãs, por exemplo, como dizer para um pai e para uma mãe que na sala de espera aguarda notícias do médico em relação ao seu filho, que sofreu um acidente e está em estado grave entre a vida e a morte. Como dizer para este pai e para essa mãe que Deus, na sua soberania e vontade, cuidará de tudo e que pela fé eles precisam aguardar? Como conciliar que um Deus soberano, como nós vimos, que não é causador dos males do mundo, nem dos nossos, mas que na sua soberana vontade ainda assim nos permite passar por sofrimentos? Como conciliar tudo isso dentro da nossa cabeça humana falha? Todos nós, eu e você, nós sabemos que o evangelho genuíno de Cristo, o verdadeiro evangelho de Jesus, prevê dias bons e maus. No mundo tereis aflições. Mas esse evangelho, queridos irmãos e irmãs, essa boa notícia, tem sido trocado por um evangelho triunfalista, no qual nós criamos um Deus segundo a nossa imagem, e não como Ele é verdadeiramente, soberano sobre tudo que somos e que temos. Um Deus que não nos permite, muitas vezes, quando nós criamos esse Deus, um Deus que não nos permite passar por situações difíceis e profundas de superar. Mas Jesus nunca nos garantiu uma vida sem perdas, sem dores, sem decepções, sem angústias. Quando falamos, queridos irmãos e irmãs, da soberania de Deus, nós não estamos falando que Deus é causador dos sofrimentos como nós vimos, mas na sua soberana vontade ainda assim nos permite passar por situações difíceis, por angústias, para que nós sejamos moldados segundo os seus propósitos, segundo a sua boa vontade para nós. E quando nós olhamos para o profeta Abacuque, diante da sua queixa para com Deus, no início do texto, no capítulo 1 que a gente viu semana passada, quando ele diz: clamo e tu não me ouves, grito violência e tu não nos salvarás. Quando nós olhamos para o profeta Abacuque diante da sua queixa, e a gente entra no texto que nós lemos hoje, a resposta de Deus foi totalmente satisfatória, né? Para os ouvidos de Abacuque. Só que não. Abacuque recebe de Deus a seguinte resposta: pois eu trago os caldeus, os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcharão pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. A resposta de Deus não é de livramento, mas de sofrimento. Os babilônios estão vindo para punir o povo de Israel. E como nós já vimos, Abacuque, ele vivia em um tempo de turbulência política. Os assírios estavam perdendo poder, enquanto os babilônicos estavam conquistando as terras. E quando Deus diz, vocês não acreditarão, Ele em sua soberania, sabe que o profeta Abacuque, assim como todos nós, muitas vezes, irá se recusar a crer que um Deus justo e amoroso permitiria que os cruéis babilônios punissem o seu povo, que o mal invadisse o seu povo, que situações ruins invadissem o seu povo. Tanto é que Abacuque se queixa novamente, no final do texto, ali a partir do verso de número 13, que nós lemos, Abacuque se queixa novamente, mas ele reconhece a soberania de Deus. Sabe que a causa maior de todo o mal que o povo enfrentaria senão, tão somente, a própria incredulidade e infidelidade do povo.
Abacuque está cercado e certo que os problemas se farão presentes. Está cercado por problemas internos, por ameaças internas. E ele está esmagado pelos pecados do seu povo e pela invasão dos babilônios. De início, a sua crise foi gerada pelo silêncio de Deus, como a gente viu semana passada. Mas agora, pela resposta de Deus. Antes, a sua crise foi gerada pela ausência da ação de Deus. Mas agora, pela intervenção desse mesmo Deus soberano. A resposta de Deus à oração de Abacuque deixou ainda mais alarmado do que o próprio silêncio de Deus diante da calamidade. Abacuque se vê diante de um conflito que muitas vezes todos nós nos vemos também. Harmonizar a santidade de Deus com o uso de gente perversa. Harmonizar o amor de Deus com o sofrimento do justo. Mas essa angústia existencial, ela é exposta, e nesse desabafo do profeta, ali começa a sua cura. E todos nós, muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, diante do que temos visto, diante do que temos vivido, diante do que temos presenciado, diante das nossas angústias e das angústias e sofrimentos do mundo que nós temos presenciado, diante do que nós temos enfrentado em nossas vidas, dos nossos sofrimentos e batalhas que não são poucas, também entramos nesse conflito. Como pode um Deus santo, gracioso e amado permitir que eu passe por essas situações? Que o mundo esteja como está? Entre crer, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos crer sem duvidar que Deus, em sua soberania, nos permite passar por situações, por mais difíceis que sejam, para que eu e você permaneçamos firmes com a nossa fé inabalável, acima de qualquer circunstância, porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas elas, as boas e as más. Precisamos ter a certeza de que Deus não nos causa mal, mas diante do mal presente no mundo, diante da calamidade que nós temos presenciado, diante da opressão, do abandono da fé, diante das coisas que nós temos visto, nós não estamos isentos, eu e você não estamos isentos de enfrentar perdas, dores ou qualquer outra coisa que seja. Mas diante delas, Deus, na sua soberania, nos guiará, nos fortalecerá, pois nós temos um Deus, o qual o profeta Abacuque reconhecia que não pode suportar o mal e nem a opressão. Resumindo, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos sempre lembrar que em nenhum momento da história Deus nos garantiu uma vida isenta de problemas, desafios, dores. Muitos dos nossos conflitos internos com Deus se devem ao fato de que nós imaginamos que, por sermos alvo do seu amor, alvo da sua graça, nós estamos isentos de problemas, que seriam resolvidos da forma como esperamos e no tempo que desejamos, longe das salas de espera. Também pensamos que se vivemos de forma correta, vamos na igreja, damos o dízimo, somos pessoas que ajudam os pobres, se nós vivemos uma vida correta, automaticamente Deus tem a obrigação de nos recompensar com coisas boas e de nos livrar de todo mal, sem permitir jamais que percamos o emprego ou adoeçamos, por exemplo. Entre tais dificuldades está o dilema em reconhecer a soberania de Deus e decidir em aceitar as aflições ou nos revoltar. Nessa encruzilhada da vida que muitas vezes nós nos colocamos, nós estamos, diante dessa sala de espera que nós entramos muitas vezes, nós precisamos optar entre confiar em Deus ou fugir dele. E fazer as coisas conforme a nossa vontade, tentar resolver os problemas com as nossas próprias forças, e quando a gente faz isso, a gente sabe o resultado. A gente só quebra a cabeça. Se fugirmos dele, desistimos de crer que mesmo em dias ruins, no meio de circunstâncias adversas e dificílimas para as nossas vidas, Deus ainda está presente, se faz presente e nos guia na sua soberana vontade. O Senhor é soberano todos os dias, em todo o tempo, queridos irmãos e irmãs. Mas o fato é que os caminhos que escolhemos geralmente têm por base nosso constante bem-estar sem dores, sem sofrimentos ou a necessidade de enfrentar as duras realidades da vida. Por isso, ficar na sala de espera dói.
Esperar Deus que na sua soberana vontade nos conduza, nos mostre o caminho e fale o que devemos fazer, muitas vezes dói porque nós não estamos preparados para isso. No entanto, os caminhos de Deus, quando nós nos colocamos para ouvir a voz do Senhor, quando nós nos colocamos nos caminhos de Deus, nós sempre o glorificamos, e a sua vontade sempre nos beneficiam, pois Deus, queridos irmãos e irmãs, na sua soberana graça, está interessado em nos formar, em podar aquilo que não edifica nas nossas vidas, moldar o nosso caráter e edificar as nossas relações, a nossa vida, como pessoas, como cristãos e cristãs, e como igreja do Senhor. Em Jeremias capítulo 29, verso 11 e 12, o Senhor nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Pode ser que nós, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes venhamos a duvidar dessas verdades, principalmente diante de gigantescas dificuldades que todos nós enfrentamos. No entanto, nós precisamos confiar que o Deus que não impediu a tempestade é o mesmo Deus que acalma a tempestade. Porque Ele é soberano. O mesmo Deus que permite a tempestade é o Deus que acalma ela. O pastor Elben César, que é também um dos pastores que escrevem muitos artigos ali na revista Ultimato, ele vai nos dizer o seguinte: Deus põe e dispõe, Ele faz e desfaz, Ele dá origem ao que quer e dá sumiço ao que quer, Ele se levanta e se abaixa, Ele anda e para de andar. Deus não é ditador, não é um soberano eleito e empossado. Ele é naturalmente Senhor supremo de tudo e de todos. É o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele é suficiente em si e para si. A sua soberania é intocável e infinita. Ele manda o vento tumultuar o mar e a tempestade acontece. Ele manda o vento cessar de tumultuar o mar e a tempestade cessa. Queridos irmãos e irmãs, nós não temos resposta sobre o motivo de Deus permitir que coisas ruins aconteçam. Tampouco conseguimos compreender plenamente porque Ele ainda não impediu e não impede muitas vezes que coisas ruins acontecem. Não temos como compreender os propósitos de Deus, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, verso 33 a 36, nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Precisamos ter a certeza no nosso coração e na nossa mente que diante das nossas dificuldades, Deus cuida de nós. E que independente do que aconteça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os propósitos soberanos dEle. Portanto, queridos irmãos e irmãs, concluindo, cabe a cada um de nós, a mim e a você, mesmo diante das nossas dores, das nossas angústias, das nossas dificuldades, colocar toda a nossa confiança, sem justificativas, né, Edson? Em Deus. Colocar toda a nossa confiança em afirmar que Deus enviou a vida, e não a morte. E deseja que todos se salvem e tenham a vida eterna, plena e feliz. Mas em sua soberania também nos faz enfrentar vales e tempestades.
Cabe a nós, a cada um de nós, ter a certeza de que o nosso Deus, em sua soberania, vence o mal e transforma campos de tragédias em campos de paz. Salas de espera em ambientes de preparação. 2020 tem sido uma grande sala de espera para nós. E nós esperamos que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de saudades, nesse tempo em que não estamos reunidos, nesse tempo das dificuldades que cada um de nós, cada um de vocês tem enfrentado, nós estamos sendo preparados. Precisamos aproveitar esse tempo de dificuldade, de calamidades que têm sido saltadas aos nossos olhos, desigualdades, racismo, injustiças. Precisamos aproveitar esse tempo e não questionar Deus, mas deixar que Ele, na sua soberana vontade, use as nossas vidas como igreja do Senhor, como nação santa, escolhida e eleita por Ele, na soberana vontade, para que sejamos sal e luz, para que cumpramos a sua vontade no meio de uma nação corrompida. Que esse tempo nos prepare para cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas, como igreja, como o primeiro IPI de São Caetano, e cada um de nós como pessoas, como cristãos e cristãs, como pequenos cristos espalhados onde nós estamos, como igreja reunida em cada casa. Que possamos anunciar e entender a soberania divina, a soberana vontade de Deus, pois ela faz brotar a paz, que excede todo entendimento, faz brotar cuidado, direção, mesmo que ainda não entendamos. Mesmo diante das tragédias, guerras, pandemias e mortes, Deus se faz presente, pois Ele é soberano. A situação atual pode sugerir para alguns temas de ira ou juízo de Deus, como temos visto alguns dizer. Mas a questão mais importante do momento é o valor da vida, de nos colocarmos diante da soberana vontade de Deus e glorificarmos a Ele através das nossas ações, gerando vida, gerando paz, gerando amor, gerando justiça através de Deus. A soberania de Deus, nós sabemos que de fato é o que de fato vai comunicar o Evangelho ao mundo. Porque a soberana vontade de Deus, quando nós manifestamos a presença de Deus sobre as nossas vidas, tirando o jugo, tirando as nossas vontades, tirando as nossas convicções, isso são sinais da graça de Deus que invadiu a nossa vida. Portanto, como igreja, como pessoas, como cristãos e cristãs, nós devemos manifestar gestos a favor da vida, a favor da solidariedade, do amor que se entrega, que traz paz quando tudo parece estar perdido, quando tudo é somente desesperança, impotência diante de tudo que temos visto. Não cabe a nós, queridos irmãos e irmãs, a mim e a você, o senso de justiça. Mas diante do que temos vivido ou enfrentado, diante das nossas salas de espera, precisamos aguardar com paciência, como diz o salmista, a providência de Deus, que na sua soberana vontade nos guiará. Portanto, sejamos provedores, sejamos anunciadores desse amor e da graça de Deus, que na sua soberana vontade nos conduz em todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar agora com uma canção e depois nós vamos orar, emprestar a bênção, e eu quero que você faça desta canção a sua oração, e à luz daquilo que ouvimos nessa manhã, Ele nos mostra o caminho diante do deserto, Ele nos mostra o que fazer. De dia manda a nuvem e à noite a luz que nos guia na soberana vontade dEle. Amém? Louvemos ao Senhor.
aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Amém. Louvado seja o Senhor. Esse é quem Ele é. É um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus soberano, um Deus que nos conduz, mesmo diante das nossas dificuldades, de acordo com a soberana vontade dEle. Nós queremos orar, encerrando a nossa celebração, e nós queremos louvar ao Senhor pela vida dos aniversariantes dessa semana. Nós tivemos a Nadir, que completou mais um ano de vida. Nós temos hoje a Suzane, né, filha do presbítero Luciano, que está fazendo aniversário hoje. E também quem está fazendo aniversário hoje é a Mirella, que está aqui com a gente hoje. A letra da música que você cantou agora, quem vai passando aí para você é a Mirella lá no fundo, né? Nós estamos aqui, todo mundo de máscara, cumprindo o distanciamento, mas usando a tecnologia, né, aquilo que Deus tem colocado à disposição de nós, para que a gente ainda distantes, né, continuemos a
louvar ao Senhor através dessas plataformas. Nós queremos também orar em favor da vida do nosso irmão Wilson Diniz Vieira, que colocou aqui que vai fazer uma cirurgia amanhã. Que a mão curadora, restauradora e protetora do Senhor esteja sobre você, Wilson, amanhã, direcionando os médicos, e que você logo mais esteja aí com a saúde restabelecida para a honra e a glória do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe sua semana. Lutas virão, angústias virão, incertezas também. Talvez tenhamos uma semana fácil, talvez não, mas em tudo o Senhor estará presente, nos conduzindo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso na Tua presença, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque apesar de nós, apesar da nossa insuficiência, apesar da nossa impaciência, apesar dos nossos questionamentos, ó Pai, das nossas dúvidas, o Senhor tem se feito presente, ó Pai, guiando, sustentando e direcionando as nossas vidas, ó Pai. Pedimos que assim, ó Deus, à luz daquilo que ouvimos nesta manhã, Teu Santo Espírito, ó Pai, nos conduza debaixo da Tua soberana vontade. Que ao nos depararmos com momentos difíceis, ó Deus, situações complicadas, situações de espera, diante da sala de espera, possamos nos conduzir à Tua presença, possamos nos conduzir, ó Pai, aos Teus pés, clamando, Senhor, pedindo o Teu direcionamento em tudo que fizermos. Nas nossas dúvidas, que o Senhor nos traga a resposta. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Continue a abençoar cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada, ó Pai. Que o Senhor continue a direcioná-los de acordo com sua soberana vontade, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, e engrandecemos o Teu nome pela vida dos nossos irmãos e irmãs que aniversariaram essa semana. A Nadir, Senhor, que o Senhor continue a abençoá-la, conduzi-la com Tua poderosa mão, ó Deus. A Suzane e a Mirella, que completam mais um ano de vida na data de hoje. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando as suas filhas, conduzindo elas, ó Pai, debaixo da Tua soberana vontade. Obrigado, Pai. Obrigado porque apesar de nós, o Senhor tem se feito presente. Pedimos, ó Pai, de uma forma especial pela vida do nosso irmão Wilson, Pai. Wilson Diniz, que irá fazer uma cirurgia amanhã. O Senhor é soberano, Pai. O Senhor conhece os médicos, o Senhor conhece o problema do Wilson, e pedimos que o Senhor coloque Tua mão santa, curadora, restauradora, soberana sobre a vida do Teu filho, ó Pai, guiando os médicos, direcionando os médicos, e que logo mais a gente possa ver o Wilson escrevendo aqui que ele está bem, para a honra e a glória do Teu nome, que a cirurgia ocorreu tudo bem, e que o Senhor esteja, ó Pai, conduzindo ele nesses dias, ó Pai, levando a Tua paz que excede todo entendimento, levando a Deus o Teu fortalecimento na vida do nosso irmão Wilson, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Nos conduza nesta semana, ó Pai, debaixo do Teu querer. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebeis a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o soberano Pai, e a comunhão, o consolo, o fortalecimento e a presença do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Estás aqui. Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.